Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio da segunda temporada da série Crimes que Chocaram o Brasil. No vídeo de hoje eu contarei para vocês do caso Aparício Basílio, um dos caras mais influentes da nossa sociedade na década de 90. Um dos donos da perfumaria Rastro e também o diretor do Museu de Artes Modernas de São Paulo. Um cara que vivia na alta sociedade, era conhecido por muitos. Só que na noite do dia 19 de outubro de 1992, ele misteriosamente não volta para casa. No dia seguinte, a sua governanta já suspeita e começa a entrar em contato com amigos. E então, aquele cara tão influente desaparece. Vamos lá então. A polícia recebeu um chamado de uma obra que estava acontecendo em São Bernardo do Campo, próximo ali à represa Billings, uma obra que seria o clube de pescas da Eletropaulo. Funcionários dessa obra encontraram um corpo jogado numa vala. Entraram em contato com a polícia. Quando a polícia chega lá, já percebe que não aparenta ser um indigente, um criminoso ou alguém que vivia no mundo do crime. Usava roupas muito elegantes para qualquer pessoa. Então eles acreditam que seja uma pessoa de posse, uma pessoa que não estaria naquelas redondezas, né? Mas não tem como saber, não tem identificação, não tem nada. Só que tem um detalhe que a polícia nota. O corpo dessa pessoa estava com 97 perfurações. Mas a única coisa que o delegado da cidade de São Bernardo do Campo sabia era isso. Aquele homem foi encontrado ali, mais nada. Bom, então ele é levado, pro ML lá. Ele chega lá, entre aspas, como um indigente, uma pessoa sem identificação. E a enfermeira escuta no rádio, a funcionária dela escuta no rádio que sumiu um cara influente de São Paulo e tudo mais. Então ela entra em contato com a rádio, que entra em contato com a família do Basílio, do Aparício. O irmão dele vai lá e faz o reconhecimento do corpo. Então está resolvido o mistério. Aquele é o tal do magnata, o cara da alta sociedade de São Paulo. Agora vamos tentar entender o crime, como a polícia conseguiu chegar nos criminosos, que era o Arlindo, o Alexandre e a Kátia. Todos eles tinham uma média de idade de 20 anos. Vamos lá, como eles se conheceram. A Kátia, ela morava no Rio de Janeiro, e os dois moravam em São Paulo. Já pensei, nossa, como se conheceram? Calma, vocês vão entender. Bom, o Alexandre, ele trabalhava numa loja, num depósito de construções do pai dele, e o Arlindo morava ali próximo. De certo, o Arlindo ia às vezes no depósito, eles acabaram se conhecendo, acabaram se tornando amigos, e os dois faziam academia. E o Alexandre convenceu o Arlindo a vir fazer academia com ele aqui na minha cidade, em Santo André. Beleza, os dois vieram, começaram a conversar, sair juntos e tudo mais. O Arlindo, ele era um garoto de programa e ele costumava a dançar em boates gays. Beleza. Então, assim os dois se conheceram. E onde que entra a Kátia nessa história? A Kátia, ela morava no Rio de Janeiro e ela frequentava muito festas, coisas. E no carnaval, o Alexandre foi até lá, num carnaval, tudo, e acabou conhecendo ela e os dois se tornaram namorados. É aí que a Kátia entra na história, e a Kátia, ela era portadora do vírus HIV e ela fazia tratamento no Rio de Janeiro, beleza? Então tudo bem. Então a Kátia começa a frequentar a casa também do Alexandre, então eles viram todos um trio de amigos, por assim dizer. Lembrando que nenhum deles tinha passagens criminais, beleza? Então é isso daí. Isso daí é basicamente o perfil, dos assassinos, dos criminosos. Beleza. Agora vamos tentar entender as investigações. Como a polícia chega nos criminosos. A polícia, ela entra em contato com amigos do Basílio, vou chamar de Aparício Basílio, enfim. Aparício Basílio. A polícia entra em contato com a família do Aparício, com amigos, e descobre que naquela noite ele tinha ido na festa, num bar, num barzinho, na festa de um amigo. Só que o Aparício, ele só bebia vodka, e não tinha vodka lá. Tinha uísque, cerveja, mas ele não gostava. Então ficou um pouco, foi embora e se dirigiu à Rave, a boate Rave, que é uma das primeiras boates gays da cidade de São Paulo. Chegando lá, ele entra, curte e depois ele nunca mais é visto.
A última notícia que se tem é que ele foi para aquela boate, nada mais. Aí que começa a investigação da polícia. A polícia chega na boate, só que eles veem que os donos e também os funcionários não querem colaborar muito com as investigações. Falam que o Aparício entrou sozinho e saiu sozinho. A polícia já desconfia tudo e começa a observar as noites da boate, vai lá com 2 agentes disfarçados, vai também com amigos do Basílio, tudo. E aí a polícia começa a perceber que tem um sistema de entrada e saída por meio de comandas eletrônicas. Só que naquela época, em 92, a computação não era avançada como era hoje, era algo bem arcaico, por assim dizer. Então eles veem que vão precisar de um técnico, e aí entra em contato com a boate. Pode ter acesso às comandas? Pode. Então beleza. Nesse momento eles começam a fazer uma engenharia reversa, né, porque os dados eram apagados. A cada dia eles apagavam o movimento do dia anterior. Então eles começam a fazer uma engenharia reversa e chega no dia do crime. E tinha mais de 80 pessoas. Então eles sabem que uma daquelas 80 pessoas, 81 se não me engano, uma daquelas 81 pessoas, uma coisa assim, um pouco mais de 80, estavam sozinhas lá e uma era o Basílio. Então eles começam a fazer a identificação, tudo, e observam na comanda do Aparício que ele tinha consumido uma vodka, acho que 1 ou 2 vodkas, cervejas e um frango. Só que mais aqueles frangos à milanesa, acho que é algum do gênero assim. E aí eles pensam, caramba, o cara acabou de sair num barzinho, por que ele vai consumir esse frango sozinho? É estranho, né? Ele ter ido lá pra comer. E aí tem um detalhe que chama muita atenção. O Basílio, o Aparício, ele não bebia cerveja. Ele bebia apenas vodka. Então por que ele pediu aquela cerveja? Mas beleza, a polícia então vê o horário que ele saiu. No horário de saída dele, condiz com o horário de saída de mais 3 pessoas, 4 com ele. Essas pessoas saem exatamente no mesmo horário. E a comanda dessas pessoas estavam vazias, só do Aparício que tinha consumos. A polícia então vê na comanda, marca o nome, o número de telefone, documento e tudo mais. Uma delas é a do Aparício e a outra ela é do Alexandre, né? Que eles olham tudo, mas acaba que não tem consumo, não tem nada, tem um número de telefone. Eles entram em contato com esse número e esse número é de um posto de gasolina. Chegando lá eles veem que não tem nada a ver. Bom, beleza, agora eles entram em contato com o Arlindo e o número é de uma vizinha. E chega uma vizinha do Arlindo, chegando lá ela fala, não, eu não costumo frequentar esses lugares, tudo, mas o meu vizinho é garoto de programa. Então a polícia chega, entra em contato com o Arlindo, né? Faz um interrogatório nele e ele fala, não, realmente eu entrei na boate, tudo, eu consumi, o Arlindo pagou pra mim, tudo. Só que depois, saindo de lá, eu saí de lá junto com ele, a gente ia pra casa dele que eu ia fazer um programa pra ele, que eu sou garoto de programa e tudo mais. Só que ele desistiu no meio do caminho. Então eu pedi para que ele me deixasse na Estação da Luz para que eu pudesse retornar para Santo André. Foi apenas isso. Essas foram as declarações do Arlindo. Só que o Alexandre e a Kátia, eles acabaram confessando. Eles confessaram o crime, então já estava solucionado. Mas vocês me perguntam, mas Gabriel, como é que aconteceu esse crime? Bom, agora que já sabemos tudo direitinho, como a polícia chegou nos criminosos, vamos, a partir das confissões deles, descobrir o crime, o que aconteceu. Bom, o Aparício, como eu disse pra vocês, ele estava no bar de um amigo e ele foi pra boate para fim de se divertir um pouco, tomar alguma coisa. Lá ele acabou conhecendo o Arlindo, que eles conversaram por horas e horas, e o Arlindo pegou e começou a seduzir ele e tudo mais, e enfim que o Aparício convidou ele para ir até a casa dele. E para o Arlindo era tudo que ele queria, porque o plano dos três ao irem até aquela boate gay era encontrar um cara com bastante posses, um cara de bastante dinheiro, o Arlindo seduzir aquela pessoa, depois ir para a casa dele e lá eles cometerem um roubo, mas não era para ser um latrocínio, um roubo seguido de morte, era para ser apenas um roubo para roubar pertences e joias. Só que aí a situação acabou fugindo do controle. Eles dizem que as motivações para cometer esse crime foi a questão de que a Kátia, ela tinha AIDS e o tratamento era muito custoso na época. Então eles precisavam de dinheiro. Bom, tudo bem. Então ele conversa com o Arlindo, conversa com o Aparício convida ele, fala, vamos lá na minha casa e tudo mais. Eles se levantam, vão sair da boate, só que antes ele apresenta o Alexandre, fala, esse aqui é o Alexandre, é um camarada meu, tudo mais.
e também eu tô acompanhado dessa garota, tudo, eles podem ir juntos? Aí o Aparício olha e tudo e fala, meu, esse cara não é nenhum caso seu? Não, então tudo bem, então pode ir. Então eles saem da boate e vão. Aí que tá. Só que no meio do caminho o Aparício desiste do programa, né? Desiste de levá-los pra casa dele. Mas aí que tá, o porquê que ele desistiu? De certo, porque ele deve ter desconfiado, 2 caras, uma garota atrás com um carro, tudo mais, né? Bom, até aí beleza. No carro em que estava a Kátia, que ela estava dirigindo, era um Chevette, que era dos pais do Alexandre, tinha uma tesoura no porta-luvas, guardem essa tesoura. Então, quando ele desiste, eles começam a ter uma discussão, tudo, o Arlindo dá uma gravata no Aparício, puxa o Aparício pro banco de trás, domina ele, e eles pegam o carro e vão em direção à represa Billy, né? Pra ser vamos dizer assim, um sequestro do Aparício. Só que na viagem o Aparício fica falando várias vezes pra eles, fala, olha, eu sou um homem da alta sociedade, um homem de posses, tudo mais, vocês serão facilmente capturados, tudo. E isso acaba que intimidando eles de certa forma e deixando o Arlindo muito irritado. E o Arlindo acaba diferindo vários golpes contra ele. E no meio do caminho eles decidem que vão deixar o carro dos pais do Alexandre na casa do Alexandre. E depois eles seguirão pro seu caminho até a represa Billings em São Bernardo do Campo. Deixam o carro e quando a Kátia vai descer, o Arlindo fala, pega a tesoura que está no porta-luvas. E a Kátia pega e entra dentro do carro do Aparício com a tesoura em mãos. Então eles seguem até a viagem e no caminho o Aparício sofre diversas agressões repentinas. E chegando lá, eles vão tirar o Aparício dentro do carro, o Alexandre e o Arlindo, o Aparício já desfalecido pelas constantes agressões que acabou sofrendo no trajeto. Eles tiram ele e jogam ele numa vala. E o Arlindo dá a tesoura para o Alexandre e fala, eu vou segurar ele, você difere golpes e mata ele. O Alexandre fala, não, eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou fazer isso. Então o Arlindo mesmo pega a tesoura e difere 97 golpes, 97 tesouradas no Aparício, meu. Como pode? Vocês pensaram, velho? Eu já pensei isso já. Imagina você diferir. Mano, faz isso com a mão, é muita coisa. 97. Imagina o tanto de tempo que ele ficou diferindo golpes contra o Aparício. Com certeza no 15º ou 20º golpe ele já estava praticamente morto já, né? Só que um desses golpes foi o fatal para matá-lo. Pegou aqui na jugular e matou ele. Mas, meu, que doideira, cara. Como pode 97 golpes? Cara, tem que ser muito ruim, né, pra fazer um negócio desse. Mas tudo bem. Aí deixou o corpo lá e eles fugiram com o carro do Aparício. Só que vocês lembram que eu disse que a Kátia, ela fazia um tratamento para AIDS, que ela tinha esse vírus. Então eles tinham que ir para o Rio de Janeiro. Então eles aproveitaram e foram no carro do Aparício, porque até então ninguém sabia do crime. Então não era um carro roubado. E eles foram em direção ao Rio, ela fez a consulta e tudo mais. Chegando lá, a família da Kátia olhou e falou, nossa, que carro chique, né? Porque era um Tempra na época. Um Tempra na época era um carro caro. Aí ele pegou e falou assim, né, o Alexandre falou, esse carro é do meu irmão, tudo mais. E aí tudo bem, ficaram com o carro até que eles viram a notícia na televisão. Então eles já abandonaram o carro ali no Rio de Janeiro mesmo e voltaram para São Paulo de ônibus. E a família, né, da Kátia já suspeitou, tipo, meu, vocês vieram de carro e vocês estão voltando de ônibus, cadê o carro? Aí o Alexandre, sabe o que é? É que o carro deu um problema mecânico aí, e aí meu irmão pegou e falou assim, não, pode deixar o carro aí, pode vender o carro. Tipo, beleza, tá ligado? Tipo, o carro deu um problema, deixa aí e já era. Então ficou por isso mesmo, eles voltaram para São Paulo. E aí depois eles foram então descobertos com aquela forma que eu disse para vocês, a partir das comandas eletrônicas, né, da boate. Bom, agora as condenações. Os 3 foram condenados a 28 anos de prisão. Só que como a nossa lei, a nossa Constituição, as nossas leis brasileiras são muito boas, eles cumpriram 10 anos da pena. E depois foram libertos. 2 foram libertos, porque a Kátia de Mello, ela acabou morrendo dentro da prisão por conta da AIDS, decorrente da AIDS ela acabou morrendo na cadeia mesmo. Já o Arlindo, ele foi solto e até hoje não se tem notícia do Arlindo, ele sumiu. O Alexandre, ele foi solto, só que depois foi preso de novo por tráfico de drogas. Então esse daí foi o futuro dos 3. A Kátia morta, o Arlindo desapareceu e o Alexandre foi preso novamente. Já deve estar solto agora por conta de droga.
Galera, esse daí foi o vídeo de Aparício Basílio da Silva, um cara da alta sociedade daqui de São Paulo que morreu na década de 90. Um crime que chocou o país, chocou o nosso Brasil. Um crime que se enquadra na nossa série Crimes que Chocaram o Brasil. Espero que tenham gostado. Não esqueça de estar deixando seu like, estar se inscrevendo no canal, que é muito importante. Beleza? Vocês lembram quais são nossos passos básicos? Inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e o que mais? Vocês lembram? E deixe o like. Beleza? É isso, todos os links estarão na descrição do vídeo. Até um próximo vídeo dessa série, até um próximo vídeo do canal. Falou!